chegou ao Guarujá ainda bebê. Sim. Né? Como é que foi essa chegada? De onde veio sua família? Conta um pouquinho das histórias do seu pai e da sua mãe, de que cidade eles vieram, onde você nasceu. O meu pai nasceu em Sorocaba. E aí, quando ele ingressou no estado como professor primário, ele escolheu uma cidade chamada Bilac, que ficava lá em Araçatuba. E lá minha mãe já estava dando aula. E aí eles se conheceram, casaram. O primeiro filho foi a Beth, né? A primeira filha foi a Beth. E em decorrência de uma poliomielite que eu contraí, nos braços e nas pernas, o meu pai queria ficar perto de Sorocaba. Mas como ele tinha pouco tempo de estado, então ele tinha um número de pontos na educação insuficiente para ir para Sorocaba. Para escolher. Para escolher. Né? Eu poderia ter escolhido ali na região de Sorocaba. Certo. Só que não era o ponto suficiente. Daí ele foi obrigado a escolher Guarujá. E nós viemos para o Guarujá. E viemos para o Guarujá por dois propósitos. O primeiro propósito, porque mesmo parecendo distante, não era tão distante se ele ficasse em Bilac, que eram quase 400, 500 quilômetros de Sorocaba. E o outro propósito foi fazer meu tratamento em Santos, na Casa da Esperança, onde ele me levou onde ele me levava perto do todos aquário, os dias, né? Próximo do aquário, existe até hoje lá, inclusive. E aí nós se instalamos na rua Sorocaba, bem em frente à Biquinha. No bairro Barra Funda, para quem não conhece. Na Barra Funda, justamente. E o interessante é que na rua Sorocaba havia, assim, alguns vizinhos que eu reputo como personagens, né? Que na esquina morava, por exemplo, um desembargador. Morava não, tinha casa, e o filho era advogado, então eles usavam a casa temporariamente. Aí, ao lado desta casa vinha a do meu pai, que era uma casa pequena até, né, uma casa de um quarto. Ao lado da casa do meu pai tinha a casa do Jorge Boaride, que na ocasião era presidente da Associação Comercial de São Paulo, onde o Jânio da Silva Quadros de vez em quando se instalava lá. Principalmente depois que ele renunciou, era muito comum ver o Jânio hospedar na casa do Jorge Boaride. Do lado da casa do Jorge Boaride havia a dona Zuleika e o seu Machado. O seu Machado era o coletor. Coletor é o seguinte, o que paga o funcionalismo público. Antigamente era assim. A coletoria. Né? A coletoria. Então ele que acertava não só o pagamento dos funcionários públicos, mas também tudo que ele dizia a respeito na parte administrativa do Estado concentrava ali. E ele era o chefe. Eles eram de Campinas. E a dona Zuleika era uma professora do Estado, com os meus pais. Meus pais eram professores. Aí via um terreno baldio e no fundo da rua Sorocaba, né, onde eles fazem aqueles ornamentos do Natal, né, que eles enfeitam todo aquele final. Aquele final era habitado exclusivamente por pessoas negras, oriundas de escravos. Formava-se espécie de um quilombo. E que, no fim, infelizmente, acabaram... A corrida imobiliária acabou desalojando aquela gente, que, aliás, tinham muito mais direito do que muita gente que tinha escritura. Isso você está falando anos 60, década de 1960, década de né? 60. Você acabou de assistir a um corte do nosso podcast com o advogado Frederico Antônio Grácia. Quer assistir o programa completo? Estaremos deixando um link no comentário logo abaixo. Obrigado.